Esta viagem começa na cidade de Honda, onde nasceram as touradas modernas, antes de seguir para o norte sobre plantações de oliveiras até o espetacular Castelo Mouro, no penhasco em Zahara. Ela passará por um dos principais centros metropolitanos do mundo antigo, Córdoba, e depois sobrevoará mais plantações de oliveiras até o escondido vilarejo de Espejo, a caminho da cidade-fortaleza de Montefrio. A Espanha é uma das maiores produtoras de azeitonas do mundo e a Andaluzia é responsável por 80% da produção total do país. Então não fique surpreso ao ver ainda mais plantações de oliveiras a caminho da última parada, Granada, onde se encontram algumas das maravilhas arquitetônicas do antigo mundo islâmico. Nas palavras da escritora britânica Jane Morris, a imagem da Espanha é a imagem da Andaluzia. De fato, as tradições da Andaluzia no plantio de azeitonas, nas touradas e no flamenco tornaram-se as representações icônicas da Espanha. Situada no extremo sul da Espanha, a paisagem e a identidade desta região foram moldadas por mais de 1000 anos de invasões, conflitos religiosos, impérios em busca de poder e a síntese de inúmeras culturas, tanto antigas quanto modernas. E talvez nenhum local personifique melhor o ecletismo cultural e histórico da Andaluzia quanto a pequena cidade de Honda. Arqueólogos acreditam que havia pessoas vivendo nesta região no período neolítico de 8 a 10 mil anos atrás. Mas desde então, a cidade já foi ocupada por celtas, fenícios, pelos impérios romano e bizantino e pelos visigodos. Ela foi tomada por invasores árabes por volta de 700 depois de Cristo e governada por líderes islâmicos durante 800 anos, até a cidade cair em mãos católicas. Esta foi uma das regiões mais afetadas durante a Inquisição Espanhola, resultando na execução, exílio ou escravidão de milhares de muçulmanos e judeus. Dois séculos atrás, a França napoleônica dizimou a população de Honda na Guerra Peninsular, e a cidade se tornou um sangrento campo de batalha na Guerra Civil Espanhola na década de 1930. Na verdade, em uma das cenas mais aterrorizantes da obra Por Quem os Sinos Dobram, de Ernest Hemingway, simpatizantes do fascismo foram torturados e atirados dos penhascos vistos aqui. Mas essa época ficou para trás, e agora, com uma modesta população de 35 mil pessoas, Honda é a cidade que mais cresce na Andaluzia. Esse crescimento é alimentado principalmente pela próspera indústria do turismo, baseada na fama da cidade como o local de nascimento das touradas modernas. Pedro Romero, talvez o toureiro mais famoso da história, nasceu em Honda. E o pai dele disse que Pedro foi o primeiro a enfrentar touros no chão e não a cavalo. Diz a lenda que Pedro matou quase 6 mil touros dessa maneira. Aqui vemos a Plaça de Toros de Honda, a mais antiga arena de touradas da Espanha, onde uma vez por ano, em setembro, moradores e turistas se encontram para ver a corrida goiesca, uma demonstração da tradicional tourada do século XVIII. "30 quilômetros a noroeste, através da montanhosa zona rural da Andaluzia, fica a província de Cádiz. Este atraente reservatório artificial fica aos pés da espetacular cidade de Zahara. Com vista para um longo vale entre Honda e Sevilha, a cidade de Zahara
cresceu ao redor do castelo mouro construído no topo da colina que vemos aqui. Devido à sua localização estratégica, muçulmanos e cristãos lutaram para controlar o local até 1407, quando ele foi definitivamente conquistado pelos cristãos. Zahara é uma das chamadas Cidades Brancas, por causa das construções caiadas que cobrem a encosta da montanha. Ela possui uma pequena população permanente de cerca de 1.600 pessoas, e embora não haja qualquer indústria aqui, ainda há algumas antigas prensas de pedra sendo usadas na fabricação de azeite. Durante a famosa festa de Corpus Christi, que acontece aqui todos os anos, os moradores cobrem suas casas com plantas. Assim, a cidade inteira se funde ao meio ambiente que a cerca. Quando o escritor britânico Richard Ford viu este espetáculo, ele apelidou a cidade de Ninho da Águia Moura, e o título pegou. A caminho da próxima parada, a viagem passa por infinitas fileiras de oliveiras. A plantação tão crucial para a identidade e cultura do sul da Espanha. As oliveiras crescem melhor em penhascos de calcário e em solo seco e quebradiço, que, como se pode ver, são abundantes na Andaluzia. E com vista para estes campos está o Castelo de Almodóvar. Construído em 750 d.C. por árabes muçulmanos, esta imensa fortaleza medieval é mais um exemplo do grande impacto que os mouros tiveram na paisagem e na cultura desta região. A estrutura fica em uma encosta ao lado da cidade de Almodóvar e durante centenas de anos defendeu o rio Guadalquivir abaixo. Então, em 1240, o castelo foi tomado por Fernando III e ficou sob domínio cristão. Depois, ele serviu de residência para vários reis espanhóis, além de guardar tesouros e servir de prisão. A impressionante conservação da estrutura pode ser atribuída ao Conde de Torralva, que supervisionou projetos de reforma de 1903 até o início da Guerra Civil Espanhola em 1936. Atualmente, os visitantes têm livre acesso ao castelo e às suas 9 imensas torres, e podem até participar de uma recriação histórica do banquete de um cavaleiro. – 25 quilômetros a leste, o próximo destino é Córdoba. Considerada por alguns historiadores como sendo a cidade mais populosa do mundo nos séculos X e XI, Córdoba foi uma metrópole regional durante mais de 1000 anos. Ela se expandiu como colônia romana no século I a.C. e foi passada de uma potência para outra até ficar sob o firme controle dos árabes muçulmanos em 716 d.C. Nos 300 anos seguintes, a cidade prosperou econômica, política e culturalmente. Com mais de 3.000 mesquitas, imensos palácios e espaços públicos e a maior biblioteca do mundo na época, alguns historiadores estimam uma população de 1 milhão de pessoas em seu auge. De fato, a cidade estava lado a lado com Bizâncio e Bagdá em ciência, cultura e artes. E boatos sobre sua grandeza se espalharam por todo o mundo civilizado. E nenhuma estrutura simboliza melhor a grande ascensão e a identidade variada da cidade que a Grande Mesquita. O prédio foi construído originalmente como uma igreja em 600 d.C. pelos visigodos que se instalaram na região.
Os muçulmanos depois compraram metade da igreja no começo do século VIII e passaram os 2 séculos seguintes transformando-a na mesquita que vemos hoje. Ela permaneceu nas mãos do califado durante 300 anos, até que Fernando III ocupou Córdoba como parte da Reconquista Espanhola em meados do século XIII. Foi durante essa época e depois dela que muitas características cristãs foram acrescentadas. Uma catedral central foi construída no meio da estrutura e o minarete foi transformado em um campanário. Agora, a área ao redor da grande mesquita e a estrutura em si foram nomeadas Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. E esta é a popular Plaça de la Corredera. Ela já foi usada para lutas de gladiadores, touradas e demonstrações de tortura pela Inquisição Espanhola. Mas agora abriga eventos bem mais tranquilos: shows de rock, feiras livres e uma feira de objetos usados aos sábados. Esta magnífica estrutura, o Alcázar de los Reyes Cristianos, ou Palácio dos Monarcas Cristãos, possui um lugar central no folclore espanhol e mundial. Ele foi a sede da Inquisição Espanhola durante 300 anos, com os banhos árabes subterrâneos transformados em câmaras de tortura. E também foi aqui que Fernando e Isabel conheceram Cristóvão Colombo e o contrataram para desbravar o Novo Mundo. Ao sul dos muros principais do castelo ficam os jardins de Alcázar. As piscinas, terraços e fontes do jardim exibem suas origens islâmicas, e o povo de Córdoba sempre visita estes frescos jardins nos dias quentes de verão. As alamedas são cercadas por ciprestes e palmeiras, e laranjeiras e limoeiros perfumam o ar. A construção dos jardins coincidiu com o término de um aqueduto e moinho d'água no rio Guadalquivir, que fornecia toda a água que vemos aqui. O jardim foi frequentado pelos reis cristãos e pelos muçulmanos antes deles, e tem sido bem cuidado e amado há mais de 1000 anos. Deixando Córdoba, a viagem segue por mais plantações de oliveiras a caminho de Espejo, ao sul. O pequeno vilarejo de 4.000 habitantes surge em meio a uma massa de plantações de oliveiras como um longo navio branco no oceano. A torre de observação do navio sendo o castelo, que foi construído no século XIV e agora é a residência particular da Duquesa de Osuna. O vilarejo recebeu de Júlio César o status de colônia romana, depois que os moradores ajudaram na campanha do imperador contra Pompeia. Como a maior parte da Andaluzia, Espejo foi uma colônia moura antes de ser abandonada durante a reconquista da Espanha por Fernando. Atribuem a Pai Arias de Castro a construção do castelo e o repovoamento da cidade por volta do ano 1300. Como é possível imaginar, a principal fonte de renda aqui é o comércio de azeitonas. Por quilômetros, em todas as direções, não há nada além de azeitonas, azeitonas e mais azeitonas. Nesta serrania, as plantações de oliveiras dão lugar aos imponentes penhascos de calcário do Parque Natural Sierras Subéticas. E, em algum lugar entre estes penhascos, fica a Cueva de los Murciélagos, ou a Caverna dos Morcegos,
onde arqueólogos descobriram pinturas rupestres e outros vestígios humanos pré-históricos. Mais uma vez, a viagem sobrevoa plantações de oliveiras e desce na cidade de Monte Frio, a primeira parada na província de Granada. A cidade fica a 800 metros acima do nível do mar, em um penhasco entre duas serranias, sob a proteção do que antes foi uma fortaleza moura. Resquícios arqueológicos datados da Idade do Cobre, 5.000 anos atrás, sugerem que uma área muito maior chegou a ser habitada. Mas após a conquista pelos mouros, a população local mudou para onde a vemos agora, em busca de proteção. Casas foram construídas neste impressionante penhasco e ao redor dele, para evitar ataques dos exércitos cristãos. Esta igreja gótica, a Castillo de la Via, foi construída no lugar da fortaleza moura que protegia a cidade. E este prédio abobadado é a Igreja da Encarnação, terminada em 1802, depois de 20 anos de construção. Projetada como um círculo perfeito e construída com pedras robustas para suportar terremotos, alguns críticos contemporâneos sugerem que esta estrutura é mais adequada para um forno do que para uma igreja. Esta igreja, a Igreja da Aliança, foi originalmente habitada por monges franciscanos no começo do século XVIII. Desde então, ela foi usada não apenas como igreja, mas também como cortiço, prefeitura e, mais recentemente, como padaria. Deixando a pacífica Monte Frio, esta viagem sobrevoa mais colinas em direção ao sudeste e entra cada vez mais na província de Granada. E mais uma vez é possível ver vastas plantações de oliveiras, até chegar ao sopé da cordilheira Serra Nevada e à capital desta província, Granada. Fundada na confluência dos três rios sob a cordilheira Serra Nevada, Granada foi habitada por vários povos durante milhares de anos. Espanhóis nativos, judeus, fenícios e romanos já controlaram a região. Mas foram os mouros, com sua arquitetura, religião e tendência a criar colônias bem fortificadas, que deram a Granada sua identidade física e apelo moderno. De fato, a cidade é um lugar especial para os muçulmanos, já que foi a última cidade da Espanha islâmica a sucumbir a Fernando em 1492. E com novas ondas de imigrantes norte-africanos chegando à cidade em anos recentes, Granada está desfrutando um renascimento da cultura islâmica. Esta é a Catedral de Granada, construída durante a Renascença espanhola no começo do século XVI. A estrutura foi projetada alternadamente por uma série de arquitetos e escultores. Então, vários estilos podem ser vistos na construção, incluindo gótico, barroco e renascentista clássico. E no ponto mais alto da cidade fica a joia emblemática de Granada, e talvez o monumento mais visitado da Espanha, o Alhambra. Descrito por um poeta mouro do século XIII como uma pérola incrustada entre esmeraldas, em referência às construções de cor clara no meio de florestas verdejantes, em seu auge, o Alhambra serviu de palácio, cidadela, fortaleza e cidade murada para sultões e oficiais da corte. Na frente do complexo fica a Alcazaba, traduzida simplesmente como fortaleza. Construída no século IX, esta foi a primeira estrutura do local.
Ela fica no ponto mais alto da colina Sabica e é formada por um sistema de muros complexo e altamente reforçado, e por 3 torres imensas. A maior e mais proeminente é a primeira torre, a Torre de la Vela, ou Torre de Vigília. As moças vêm tocar o grande sino na frente da torre para ajudá-las a encontrar um marido e evitar uma vida de solidão. E dentro das muralhas do complexo Alhambra, vemos o Palácio de Carlos V. Após a conquista cristã de Granada, membros da realeza espanhola passaram a morar definitiva ou provisoriamente dentro do Alhambra. Mas Carlos V, o sacro imperador romano da época, decidiu que precisava de um palácio digno de um monarca tão poderoso quanto ele. Com 17 metros de altura e um pátio circular, o prédio foi considerado moderno para sua época, projetado no então recente estilo maneirista do começo da Renascença espanhola. Alguns historiadores de arte alegam que esse estilo não teve precedentes antes da construção deste palácio. Ao lado do palácio fica o Pátio dos Mirtilos, assim chamado por causa das densas fileiras de arbustos de mirtilos que cercam a piscina retangular. Nas casas hispano-muçulmanas, o pátio é de importância vital. É ao redor dele que ficam todos os outros aposentos, e ele é um indicativo da riqueza da família. O elemento mais importante de qualquer pátio são as piscinas, fontes e lagos, que possuem um papel central no projeto. Ao leste da colina de Sabica fica o Generalife, no topo da Colina do Sol e separado do Alhambra por uma pequena ravina. Se o Alhambra foi construído principalmente para fins de defesa e administração oficial, o Generalife foi projetado e construído apenas para o lazer. Ao contrário de seu vizinho, os prédios aqui são muito simples, dando um ar de tranquilidade à arquitetura. Hoje, junto com os Jardins Mouros, ele é considerado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. A palavra Generalife é normalmente traduzida como o Jardim do Arquiteto, e o título é adequado. Projetada como uma casa de campo e local de descanso para a realeza muçulmana no começo do século XIV, a propriedade possui jardins decorativos, hortas e pomares, alamedas e alcovas arborizadas e passeios ladeados por ciprestes e nogueiras. A interação da água com a luz do sol e a paisagem ao redor são elementos essenciais nestes Jardins Mouros. A Andaluzia, Granada em particular, testemunhou muitos conflitos religiosos, guerras, invasões e ocupações no decorrer dos séculos. Mesmo assim, os jardins do Generalife e magníficos feitos da arquitetura como a Alhambra foram preservados e respeitados tanto por cristãos quanto por muçulmanos, e hoje são apreciados por pessoas de diferentes religiões e culturas vindas do mundo todo. A história da Andaluzia certamente apresenta contrastes culturais e conflitos. Mas o legado que formou a paisagem e o povo da Andaluzia é testemunho da esperança de que algumas ideias e realizações possam derrubar as barreiras que erguemos entre nós. Esta é a verdadeira história da Andaluzia e um ótimo lugar para encerrar esta jornada.